Meus amigos, ainda sem acreditar no que está acontecendo, chegando aqui com o oferecimento do Pix do Milhão, vou deixar o QR Code aqui na tela, porque você pode pelo menos, ganhar 100.000 amanhã, 100.000 na quarta, 1 milhão na sexta e dois prêmios gigantescos na terça e na quinta. Garanto o seu e-book agora mesmo, né, que tem aí e-books fantásticos e você concorre aos prêmios do Pix do Milhão, lembrando que é 100% legalizado na SUSEP. A gente chega aqui também com o oferecimento dos nossos outros patrocinadores, a gente tem que falar do patrocinador, estão todos aí. Vou deixar o QR Code aí do Pix do Milhão na tela, porque independente do momento do futebol brasileiro e do Flamengo, você também pode estar adquirindo o e-book do Pix do Milhão e ganhando prêmios como outros aqui do canal já ganharam, tá? Olha só. Eu já vou chegar aqui falando sobre isso que está acontecendo. E o Flabolado, ele foi muito bem. Ele foi muito bem no que ele falou. Ele foi muito bem. Vamos escutar aqui, ó. Diretoria do Flamengo. Meu irmão, todo mundo omisso, botando só notinha oficial. Vamos cair página na CBF, vamos lá reclamar. Saudade da época do Cacau Cota, tá vendo isso Olha aí, aqui? ó. Cacau Dirigente Cota. do Flamengo na época do Landim era um que botava a cara, entrava em campo, botava o dedo na cara do E é amigo do BAP. reclamar, via a CBF. Vamos trazer ele de volta, BAP. Na gestão do BAP. Tá muito homicídio. Vamos trazer ele de volta, BAP, o Cacau Cota, porra. Tem que ir pra dentro, tem que ir na CBF. Tem que ter um cara ali brabo, porra. Vai lá brigar pelos interesses do Palmeiras. O Flamengo não, tranquilinho. Aí lá acha que no Flamengo o BAP não bota a cara. Tá faltando um dirigente. Não precisa responder a Leila, mas tem que ir na CBF brigar, aí sim. Chama o cara de volta, ou então bota alguém novo lá pra ir pra dentro, pô. É isso aí, pô. Querer a diretoria do Flamengo. Meu irmão, todo mundo omisso, botando só notinha oficial. É isso aí. O Cacau Cota de volta. Campanha Cacau Cota de volta. Ir lá botar o pé na porta lá da CBF. Não precisa tirar ninguém, não, mas botar o Cacau pra ajudar, pô. Tem que trazer o Cacau Cota de volta. Era ele que botava moral lá. O Flamengo não tava sendo operado dessa forma assim, não. Tinha erro aqui, outro ali, mas com o Cacau Cota a conversa era outra, BAP. É teu amigo, trabalhou contigo na pasta, justamente nessa pasta de relações externas. Traz o Cacau de volta. Traz, a gente precisa dele. Esse cara é rubro-negro, não ganha nada, não é remunerado e luta pelo Flamengo. Bota o Cacau de volta para ajudar aí, cara. Escuta o que eu tô falando. Esse cara só quer ajudar, tá do teu lado aí, pô. Entendeu, BAP? Eu não tô falando aqui que você tem que responder Leila, que pô, deixa maluco falar sozinho. Deixa maluco, qualquer dirigente, deixa falar sozinho. Mas na CBF tem que ir lá botar a cara, tem que ter alguém pra meter o pé na porta, pô. CBF e Comebol. Até a Comebol não respeita mais o Flamengo, pô. Operaram o Flamengo também. Não teve nem exame antidoping lá, pô. Os caras tão mijando na cara do Flamengo com o negócio de federação aí, confederação, pô. Estão mijando na cara do Flamengo, porra. E vocês não traz um cara desse bom de volta, o Cacau Cota, porra. Cadê vocês, porra, pra botar um cara sério aí de volta? O cara é teu amigo, porra. Tava contigo na gestão passada, porra. Era da tua pasta, porra. Teu cara de confiança. Se ele ajudou a campanha do Landim, esquece isso. Problema, passado. O cara sempre foi o teu braço, porra. Teu braço direito, homem de confiança, porra. O Flamengo precisa de gente que bote o pé na porta, cara. Olha só. O Crespo, olha a declaração do Crespo, o técnico do São Paulo. Vou falar em espanhol, ele falando que vai falar em espanhol. O Crespo, tá? Técnico do São Paulo, deixando claro que nunca, em 32 anos de carreira, ele nunca viu isso. Olha só. Porque precisamos estar atentos às palavras. Cara, atento às palavras, por isso ele fala em espanhol. Personalmente, viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca viveu algo tão escandaloso como hoje. Tengo 50 anos, 32 anos de fútbol. 32 anos de futebol. Como jogador e como treinador. Hace 32 años nunca vi nada igual. Nunca viu nada igual. Nunca vi nada tan evidente. Tão evidente. Tá falando de roubalheira, evidente. Tem respeito pelo Palmeiras, pela qualidade dos jogadores. Pienso que Abel, si no es seguramente es el mejor entrenador de este siglo de Palmeiras y tal vez el mejor de la historia de Palmeiras. Y no tengo nada contra Palmeiras y Nada sus contra jugadores Palmeiras, y la nem calidad jogadores, nem de sus qualidade de jugadores. jogador. Dicho esto, Dito isso, me pareció escandaloso lo que pasó. Nunca vi escandaloso nada o que igual. passou. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Entonces, después, cuando termine,
Sí, podemos mejorar cosas, como siempre, podemos mejorar aquí, podemos terminar mejor algunas jugadas, podemos marcar mejor, sí, sí, O Flamengo sí, também sí. tem que melhorar. O Flamengo também tá No mal. tengo dudas. Esto sí, porque es parte de nuestro trabajo de cada O día. Alaciano não pode entrar do jeito que entrou. Para lo que viví São hoy, Paulo tem que melhorar o time. O Flamengo tem que melhorar também. Não sei o que está acontecendo. fue Mas o que a gente... escandaloso. Yo no Escandaloso a puedo arbitragem. creer todavía. Independente do futebol do Flamengo e Por eso do, tengo que hablar en e do español, São porque Paulo. É no quiero- escandaloso. Porque fue tan grande lo que pasó, tan evidente, Tão evidente, tão grande. que yo no puedo creer, Não, que não posso crer. puedo creer lo que pasó. Não posso crer o que passou. Nada mais a acrescentar. Olha só. Nada mais a acrescentar. Nada mais a acrescentar. Vamos acompanhar agora a coletiva do Felipe Luiz e a zona mista. Nada mais a acrescentar. Toda a gente ouve assim. Falar um pouco sobre a percepção que eu tinha quando estava na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira, e eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era. Hoje consigo perceber. Hoje não falo do jogo de hoje. O jogo de hoje perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. Mas o que se passa noutros campos é realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Nós não podemos fazer mais do que estamos a fazer, que é conversar com eles, é falar com eles, é mostrar os lances que nos prejudicam, e não tem nada a ver com o jogo de hoje, e depois vemos os nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. E isso desvirtua a competição e faz com que aquilo que eu ouvia quando estava na Europa, e acho que hoje um jogador nosso também já disse isso, que nunca viu coisas como estas nos tempos que teve na Europa. Alguém tem que tomar uma posição e esse alguém não pode ser o Flamengo não pode chegar e invadir a CBF e dizer que não, tem que a CBF vir explicar o que é que está a passar, porque é que os critérios são tão diferentes, porque é que uma coisa que é falta num jogo já não é falta no outro, porque é que o VAR não intervém mais vezes, não é mais vezes, é quando tem que intervir, não é? E intervém em coisas que não devia intervir. Será que é por ser sempre com um adversário, para um adversário? Será que é por falta de qualidade? Não, tenho que vir explicar o que se passa aqui. Tá, pessoal? Tá. Doutor, as suspeitas que você falou são sobre o favorecimento para o Palmeiras? Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem. Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros. Porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão ao outro. E isto prejudica o esforço dos nossos jogadores, sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades. Agora, nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. E não podemos calar isso, e alguém, eu não sei como resolver isso, mas alguém vai ter que vir explicar o que é que se passa. Não basta dizer, erramos aqui, mas erram sempre e não se passa mais nada. A gente viu uma notícia aqui que o presidente da CBF admitiu ao presidente do São Paulo que houve erro de arbitragem hoje. Vale pouco, não é? Vale pouco. Fazia o 3-0, não é? Fazia o 3-0, muito dificilmente eles dariam a volta ao jogo. E vale muito pouco. Tem que haver medidas. Os árbitros também, quando erram, têm que ser castigados. Não é só os jogadores, não é só os treinadores que são castigados pelo seu emprego quando erram muito. São os árbitros que também têm que ser castigados.
Tá, pessoal? Obrigado. O Obrigado. Flamengo pretende entrar com alguma coisa oficial na CBF? Vamos conversar sobre isso, vamos ver o que é que podemos fazer mais. Nós tentamos um caminho de um futebol brasileiro melhor, que tenha mais credibilidade, que as pessoas na Europa queiram ver um espetáculo. Se joga bem futebol ali dentro, nada contra o Bahia, jogou muito bem. O que se joga bem, agora contra o Cruzeiro também foi um excelente jogo de futebol. Só que depois, quando se vê estas coisas, isto tira toda a credibilidade a um campeonato que, como eu já disse, poderia ser um dos mais competitivos do mundo. Tá? Tá, pessoal. Obviamente, o resultado que a gente não queria. Desde o começo da partida ali, com 12 minutos, se eu não me engano, teve a expulsão de Danilo. Aí, agora no final, a gente estava começando a criar, até com 1 a menos, depois com 2 a menos, criamos também. Mas, para a gente ficar no jogo de hoje, eu acredito que é muito triste, porque quando você vê um campeonato brasileiro tão competitivo como é, com uns erros de arbitragem tão assustadores. De dentro do jogo, muitas vezes eu não sabia qual critério que estava sendo usado. A mesma falta que era dava amarelo pra gente, não dava amarelo pra eles, demorava 2, 3 vezes. A expulsão também do Alacian, dá um cartão amarelo pra ele no lance que era no lateral. Então, no jogo do Palmeiras a gente estava vendo também, teve uma solada do Andrés Pereira que podia ter sido expulso, teve pênalti também que não apita. Então realmente eu não sei qual critério é usado. Obviamente a gente tem a nossa parcela de culpa dentro de campo, porque a gente está aqui para conseguir os resultados, mas infelizmente os árbitros vêm dificultando bastante quando se diz respeito ao Flamengo. Emerson, de que maneira vocês conseguem se blindar, o elenco como um todo, de toda essa questão da arbitragem para tentar evoluir na tabela? Isso é possível na sua visão? Eu não sei o que é possível fazer. A gente, se você for ver, a gente não é um time que xinga o juiz, que fica discutindo, a gente só pensa em jogar futebol. Não gostamos de falar da arbitragem também, mas sempre contra o Flamengo, a gente tenta fazer de tudo dentro de campo e a gente toma porrada. Quando a gente encosta é falta, amarelo, 2 expulsões. De verdade, eu não sei qual critério está sendo usado. Emerson. Até sobre esse assunto da arbitragem, além dessas questões envolvendo o Flamengo, ainda tem a arbitragem como um todo. E nessa rodada, em específico, o mesmo árbitro da última quinta-feira, que picotou o jogo diante do Cruzeiro, apitou o clássico entre Palmeiras e São Paulo e tem muita reclamação a respeito da arbitragem dele, expulsões que não aconteceram de jogadores do Palmeiras, pênalti que não foi marcado. Como é que você está observando e avaliando a arbitragem como um todo nesse Brasileirão? Cara, eu tava comentando, a gente vem da Europa pra cá e eu falo pra você, realmente eu tô assustado. Tô assustado com a falta de critério, com o nível da arbitragem, porque, claro, dentro do jogo você vai conhecendo os juízes, você vai sabendo como ele leva o jogo, tem juiz que para mais o jogo, que dá mais cartões, e realmente eu não consigo entender dentro do jogo qual o critério que é usado. E como você falou, tem um juiz que apitou o jogo hoje, do outro lado, e a gente estava assistindo. Teve lance que é para vermelho, se fosse o Flamengo expulsaria. Teve pênalti e não apita, com muito menos pra gente. O lance do Ayrton Lucas, com a mão perto do corpo, dá um pênalti. Então, muitas vezes a gente não consegue entender isso. Muitas vezes o povo fala, isso daí é desculpa. Não é desculpa. A gente nunca fala da arbitragem, a gente procura sempre jogar futebol. Mas é o momento que a gente tem que falar, porque isso cansa. Sempre é contra a gente e realmente isso é lamentável. Olha só, obrigado. Não dá mais tempo, não. Avaliação das últimas partidas. O Danilo falou que nota uma oscilação do time nos últimos jogos. Você concorda? Você vê assim também? E por que seria? Não, acredito que sim, acredito que a gente tem o que melhorar, continuar trabalhando, porque acredito que no momento que os resultados não chegam, é crise, né, em qualquer lugar. Então, agora é o momento que, como eu já falei antes, de estar unido e continuar trabalhando, porque é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e no fim o resultado não chega e todos ficam decepcionados. Avaliar agora de cabeça quente o que é um pouco complicado, sinceramente, mas com certeza algo está faltando. Você acha que o time, de repente, está cansado, perdeu um pouco, mudou talvez alguma maneira de jogar e isso tenha influenciado?
talvez, como eu falei agora, é analisar o que é. O cansaço eu não acredito tanto que seja, sinceramente, porque você vê, querendo ou não, a intensidade quanto que o time corre e o tanto que o time se entrega. Então, essa questão do cansaço eu não acredito tanto que seja. Pode ser algo mais no detalhe que possa estar fazendo diferença. Jorginho, você é um cara muito técnico, que domina muita bola, gosta de sair jogando, mas hoje eu senti que você teve muita dificuldade por conta do gramado. Eu queria que você falasse o quanto o piso do estádio hoje atrapalhou o seu jogo e também o jogo do Flamengo. Não digo nem o peso do estádio, mas sim do gramado, né? Em si, porque sinceramente estava em condições péssimas. Era bem difícil de jogar futebol. Obviamente que aí vai falar, tava para os dois lados. Sim, tava para os dois lados, mas acaba prejudicando o espetáculo do futebol, né? Porque era pura terra e a bola não parava, ela ficava quicando, tava bem difícil de jogar. Para os dois lados, sinceramente. Mas como eu falei, acaba atrapalhando o espetáculo e o futebol em si para a torcida que quer ver futebol, né? Jorginho, fala um pouco da sua participação hoje. Da minha participação? Quando o jogo vai para um lado que não favorece as suas características, você tem que se adaptar e entregar o máximo e querer ajudar o máximo possível os seus companheiros. E foi dessa maneira que eu tentei fazer, buscando talvez umas bolas mais longas, porque estava difícil de jogar curto. Em outros momentos, quando teve a oportunidade de jogar curto, a gente tentou e buscamos o máximo que a gente pôde. Infelizmente, hoje o resultado não veio a nosso favor. Jorginho, queria que você falasse um pouco da arbitragem, mas não só nesse jogo aqui, mas nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Teve vários fatores lá no jogo do São Paulo, Palmeiras disputando a liderança. O mesmo árbitro que apitou na quinta-feira uma disputa, entre aspas, de liderança entre Flamengo e Cruzeiro. Hoje o mesmo árbitro lá, um pênalti claro pro São Paulo que não foi dado, uma expulsão, duas jogadas que caberiam expulsão, prisão do Gustavo Gomes e a cotovelada do Anderson também, que o VAR não chamou. Queria que você fizesse uma análise, nesse tempo que você está aqui, pouco mais de 4 meses, da arbitragem no Campeonato Brasileiro. O que você está achando assim, desse novo momento da sua carreira e como você acha que a arbitragem está interferindo nos resultados aqui? Sinceramente, está interferindo bastante, né? Essa é a realidade. Infelizmente, a gente fala que o Flamengo tem que fazer mais, o Flamengo tem que arrumar aquilo, o Flamengo tem que melhorar aqui e ali. Isso tudo é verdade, a gente olha pra gente, a gente sabe que tem que melhorar, mas acaba que influencia. Tem que ser realista também nesse lado, porque são episódios muito claros que eu não entendo como é possível não enxergar isso. E aí acaba prejudicando o trabalho que todo mundo vem fazendo, todo mundo vem se dedicando tanto e infelizmente eu acredito que a gente vem sendo prejudicado muito. E a gente sempre tenta manter a calma, não falar sobre isso, vamos olhar para nós, mas é complicado, não é fácil. É bem difícil quando você vê que as decisões vêm muitas vezes contra o Flamengo e aí acaba sendo difícil, frustrante. A gente tem que lutar, mas é difícil, é complicado. Jorginho, durante o jogo, você é sempre muito participativo, mas hoje eu notei você ainda mais participativo, conversando com muitos jogadores, tentando ajustar posicionamento deles, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre esse Jorginho dentro de campo, que é esse cara que é basicamente um treinador também. Hoje, numa situação muito adversa, você tentou posicionar os jogadores ali, até com o Alacian também, ele entrou um pouco atiçado, você tirava ele da discussão com o juiz. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Acredito que uma das minhas características sempre foram essa de poder ler situações dentro de campo que talvez outros companheiros não consigam, né? Mas tudo que eu faço é simplesmente para ajudar o Flamengo, para poder ajudar meus companheiros a fazer o melhor trabalho e então me dedico o máximo para poder simplesmente ajudar os meus companheiros e ajudar o Flamengo. Algumas situações que talvez a minha experiência me ajudou a crescer, a amadurecer, então é simplesmente isso. Fico sem voz todo jogo, porque só quero o bem dos meus companheiros e do Flamengo. Obrigado, Jorge. Valeu. Primeiramente, acho que é importante eu aqui me retratar perante os meus companheiros e a torcida do Flamengo, porque
Obviamente uma expulsão tão cedo no jogo condiciona muito aquilo que é a partida e bota meus companheiros numa situação complicada, de muito esforço. Então a primeira palavra aqui é de um pedido talvez de retratamento com os meus companheiros, com a torcida do Flamengo que me apoia em cada situação. Obviamente eu tentei argumentar com o árbitro ali que na minha concepção eu não peguei no rosto do rapaz, tá? Talvez essa tenha sido a minha forma de argumentar, mas sempre com muita educação, sempre de uma maneira muito educada, que é aquilo que talvez a gente espera vir do outro lado. Ele não deu muita abertura e talvez se fosse contra mim, eu provavelmente também ia reclamar. Então, assim, é um lance que provavelmente eu deveria ter abordado de uma maneira diferente para não me colocar na situação de ter sido interpretado dessa forma, tá? Então, realmente condiciona muito a partida. Danilo, você acha que o Flamengo tem entrado muito pilhado nas últimas partidas em relação à arbitragem, por tudo que tem acontecido ao longo do campeonato? Acho que aqui o discurso para falar da arbitragem, eu não estou no melhor dia para poder falar de arbitragem seguramente, mas acho que aqui o discurso é muito mais amplo e profundo, né? Não adianta que a gente venha falar de arbitragem, eu pelo menos na minha concepção, obviamente olhando de uma forma mais ampla, falar de arbitragem só a favor ou contra o Flamengo, a favor ou contra a A ou B. Eu acho que a gente tem visto muitas reclamações e desabafos aí profundos e sinceros talvez, e eu acho que o discurso é mais amplo, talvez passar por uma reformulação, um momento onde a gente possa todos sentarem numa mesa e conversar sobre realmente os critérios, sobre a forma de se tratar também dentro do campo, a forma também como nós jogadores temos a responsabilidade de simular um lance ou não. Enfim, é um discurso muito mais amplo, como eu disse, hoje não estou no melhor dia para falar sobre isso, até porque tive num lance que deixei meu time em uma situação complicada, então a minha palavra era só realmente de retratamento com a torcida e com meus companheiros. Daniel, eu não estava aqui no início, eu não escutei o que você falou exatamente no início, mas na tua concepção, a falta foi realmente uma expulsão? O que eu falei foi que eu deveria ter abordado a jogada talvez de uma maneira diferente e não me colocar na situação de ter sido interpretado para cartão vermelho, tá? O árbitro, a justificativa dele foi que eu peguei o rosto do rapaz, meu pé realmente estava muito alto e me botei na situação de ter sido interpretado assim. Eu tentei argumentar com ele de uma maneira onde eu falei que eu não senti que peguei o rosto, que pegou aqui nas costas, mas realmente é uma situação complicada que eu me coloquei no direito de ter sido interpretado dessa forma e daí condiciona todo o restante da partida. Danilo, você é o mais experiente do Flamengo. Como você está vendo esse momento da equipe na briga pelo Brasileiro? Perdeu alguns pontos em casa, hoje a derrota para o Bahia, perdeu a liderança para o Palmeiras. Como você está vendo essa disputa numa reta final do campeonato? Aqui é importante falar que a gente está lutando com adversários que estão habituados a estar também nesse ponto a ponto durante todo o ano. Obviamente, a gente não queria estar passando por esse momento de oscilação, mas a gente tem total consciência daquilo que a gente pode render em campo e talvez ajustar para aquilo que vem pela frente. Temos agora a pausa para a data FIFA para poder trabalhar e se dedicar e se empenhar ao máximo. Eu, em primeira pessoa, me coloco nessa situação, porque tem que ser um dos que puxam para o lado positivo, para o lado da esperança, para o lado do otimismo. E agora a gente está ali, está brigando, está na frente também junto com as outras equipes e a gente tem tudo para poder melhorar, voltar a ter aquelas performances que a gente tinha um pouco mais equilibradas e assim vencer as partidas. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. Bom, primeiro, obviamente que jogar 75 minutos com a menos, é claro que prejudica a nossa equipe, né? Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 e somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos, né? Uma coisa que aconteceu hoje e que tentamos solucionar da melhor maneira possível, tentamos controlar o jogo e que sabíamos que íamos ter chances. Infelizmente não fizemos, eles acharam o gol e a partir daí tentamos de todas as formas até o final do jogo, mas vitória do Bahia e temos que levantar a cabeça o antes possível e vida que segue. Bom, o Wallace vem treinando muito bem durante muito tempo, é um jogador importante para mim no plantel, já demonstrou a qualidade que ele tem, mas é verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou, mas ele é muito novo ainda. É claro que eu não conversei com ele ainda, vou conversar. É nesses aspectos que eu tenho que focar e melhorar a minha equipe,
que o mental não influencia em nenhum momento pro negativo, senão que eles mantenham sempre a estabilidade dentro do campo. É um jogador que tem um potencial muito grande e eu pensei na entrada dele em velocidade, atacar espaço e principalmente tentar romper essa linha do Bahia que estava fechada, com o jogador a mais, eles estavam se fechando bastante e eu acreditava que ele poderia abrir espaço para os outros jogadores também chegar de trás. Mas infelizmente aconteceu essa expulsão dele, aí sim complicou tudo. Mesmo assim o time continuou dando a vida e dando o máximo até o final, até mesmo criamos uma chance ali de bola parada para empatar o jogo no final do jogo, mas infelizmente não conseguimos. Bom, sempre estávamos jogando com o status de líderes do brasileiro e hoje agora somos perseguidores, né? Estamos atrás, como você mesmo falou, estamos atrás do Palmeiras, eles têm um jogo a menos e agora nós temos que persegui-los. Tem muitos jogos pela frente, o Palmeiras acabou perdendo aqui também semana passada, hoje fizeram uma vitória fora de casa. Eles vão ter que jogar contra nós, vão ter que jogar contra vários adversários que são difíceis, o campeonato é muito competitivo e eu acho difícil que tanto eles como nós ganhamos todos até o final. Então, assim, como eu falo, o campeonato é para quem mantém mais a regularidade na 38ª rodada. E nós, enquanto tivermos chances, vamos lutar até o final, independente dos adversários que temos pela frente e da diferença de pontos que sejam. A questão do homem a menos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a arbitragem de hoje. Bom, eu sinceramente não é o meu trabalho, esse é o trabalho de vocês, né? Eu vejo um rigor muito severo, muito fácil fazer contra o Flamengo, não sinto esse respeito, mas esse é o trabalho de vocês. Eu tenho que realmente focar em trabalhar esses aspectos de erros defensivos, tenho que trabalhar o mental dos jogadores para que eles não me deixem expulso e deixem o time com 2 a menos. Esse é o meu papel. Então, é onde eu tenho que focar. Eu adoro sentar aqui e falar com vocês de futebol, falar tática, falar o que eu acertei, o que eu errei, e falar tudo, e falar dos árbitros cansa. Eu espero que se fale do que está acontecendo, se fale realmente, que vocês façam um eco dessa diferença que está acontecendo de respeito no Campeonato Brasileiro. E o meu trabalho eu tenho que focar no que está ao meu alcance. Mas eu espero que vocês sim façam o trabalho de vocês. O Catonho do Coluna do Fla, ainda sobre esse tema arbitragem, o Palmeiras é concorrente direto do Flamengo na briga pelo título brasileiro. E o jogo do Palmeiras foi bem polêmico. Gustavo Gomes fez uma falta para expulsão, Andrés Pereira também. Teve um pênalti claro para o São Paulo para ele fechar em 3 a 0. E enfim, o Palmeiras conseguiu a virada. Você acha que os bastidores do futebol estão se falando muito fora, enfim, Leila Pereira, pressão nos bastidores? Você acha que o fora do campo e bola pode decidir o Campeonato Brasileiro? Essa pressão externa pode decidir a competição? Eu acho que se a diferença de erros é 80-20, é claro que influencia no resultado final da competição. Esperamos que seja a diferença de erros uma margem muito pequena entre as 3 equipes, no caso, que estão brigando pelo título, e que o respeito seja mútuo em todos eles, né, pelo bem da competição. Todos vimos isso e, infelizmente, eu tentei o máximo possível para os meus jogadores manter a cabeça, manter o foco no jogo, né? Mas, infelizmente, tivemos uma expulsão ali no primeiro tempo que prejudicou muito o decorrer da partida e prejudicou um jogo que era bonito. Bom, sempre estávamos jogando com o status de líderes do brasileiro e hoje agora somos perseguidores, né? Estamos atrás, como você mesmo falou, estamos atrás do Palmeiras, eles têm um jogo a menos e agora nós temos que persegui-los. Tem muitos jogos pela frente, o Palmeiras acabou perdendo aqui também semana passada, hoje fizeram uma vitória fora de casa. Eles vão ter que jogar contra nós, vão ter que jogar contra vários adversários que são difíceis, o campeonato é muito competitivo e eu acho difícil que tanto eles como nós ganhamos todos até o final. Então, assim, como eu falo, o campeonato é para quem mantém mais a regularidade na 38ª rodada. E nós, enquanto tivermos chances, vamos lutar até o final, independente dos adversários que temos pela frente e da diferença de pontos que sejam.